Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Eu sou o Cláudio Capucho, esse é o canal da Fotografia Descomplicada e esse é o Beabá da Fotografia. Roda! Legal pessoal, olha, a gente continua na nossa série o Beabá da Fotografia e esse é o programa onde a gente vai falar sobre a velocidade. Então, você que se liga aqui, já tem 2 programas já foram publicados sobre o Beabá da Fotografia. Tá no playlist aqui, a gente já está publicando na descrição do vídeo. Acompanha aqui com a gente, né? Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e já peço para você desde já deixar o seu joinha, o seu like aqui pela fotografia descomplicada de hoje, que a gente vai falar sobre velocidade. Então vamos sair do modo automático, né? Sair do automático, do alto da sua câmera, do verdinho, do A, qualquer coisa, e a gente vai começar a trabalhar no manual com essas dicas aí que eu estou passando para vocês e para você também entender um pouco sobre esse conceito, né, da fotografia e como que a gente manuseia o equipamento, no caso, tirando o máximo de recursos do equipamento e evitando que a pessoa diga para você, olha que câmera boa você tem, por isso que você tirou uma boa foto. Claro que a gente não quer isso, a gente quer que a pessoa reconheça o seu trabalho, o seu talento, né, o seu sucesso em conseguir registrar uma imagem. Hoje a gente vai falar sobre velocidade e o conceito de velocidade é o seguinte, se trata da fração do segundo que a gente captura uma imagem. É quando a cortina da câmera se abre e fecha. E esse tempo de abertura até ela fechar é o tempo de exposição. E a gente chama de velocidade, tá bom? Então o que a gente está falando assim, é o tempo de exposição, é o tempo onde o seu sensor da sua câmera, seja a sua câmera uma câmera reflex, ou seja uma câmera mirrorless, é o tempo que o seu sensor fica exposto à luz. Então, esse tempo é medido em fração de segundo, né? Essa minha câmerazinha aqui, essa mirrorless aqui, essa Fujinha, eu chamo ela de Fujinha, né? Uma Fuji, ela tem esses números aqui em cima. Fica bem simples da gente... Estou mostrando para vocês em detalhes, inclusive, fica bem mais simples da gente entender. Mas ela tem números assim, ó, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, até 4000. Mas o que é isso? Essa câmera aqui também tem, só que ela fica no visor digital, né? Inclusive eu regulei aqui para ela ir de 1/3 em 1/3, né? Então ela vai, por exemplo, 250, depois ela tem 320, 400, até 500. Mas o que número é esse, né? Essa é a velocidade que o seu sensor fica exposto, que é uma fração do segundo. Ou seja, quando está escrito aqui na câmera 250, na verdade é 1 sobre 250, ou seja, 250 avos de segundo. É uma fração muito rápida. Mas existe uma fração mais rápida? Lógico. Por exemplo, 500 é 1 sobre 500. É 1 segundo dividido por 500. 1000 é 1 segundo dividido por 1000. 1 sobre 1000. É mais rápido ainda. 2000, a mesma coisa, e 4000. Agora vamos para o outro lado. Para mais baixo. 1 por 60, a gente vai diminuindo essa velocidade. É uma fração, você usa mais tempo de exposição. 1 por 30, 1 por 15. 1 por 8, 1 sobre 4. Já é 1/4 de segundo. Aí depois tem 1 segundo, meio, 1 sobre 2, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Bom, a gente aqui, o tema é a fotografia descomplicada, né? E eu me comprometi aqui com você para você entender um pouco esses conceitos aí. E eu vou dar esses exemplos práticos para você. Por exemplo, se você fotografar um jogador de futebol usando 500 de velocidade, você vai congelar a ação. 1000 de velocidade, você vai congelar. Ótimo. A bola vai ficar paradinha,
É um efeito super agradável, né? E fica muito bonito, muito plástico. E o contrário, se você usar, por exemplo, 60 de velocidade, você vai ter mais movimento, você vai parecer que vai ficar mais borrado. 30, a mesma coisa. 15, mais borrado ainda. Vê aqueles movimentos com as pernas, dá aquela sensação até de movimento, né? Eu até mostrei um pouco sobre essa questão de velocidade baixa quando eu fiz o meu programa com a 50mm aqui no parque em São José. Eu até vou colocar aqui para vocês que tiverem curiosidade, né, colocar o card aqui para esse programa da 50mm que eu fiz umas velocidades baixas lá. Mas vamos dar um exemplo aqui para o pessoal que gosta de fotografar avião. Você usar a velocidade de 1 para 1000, eu acho que é uma velocidade bacana. Daí para mais rápido, por exemplo, 1 sobre 2000, sobre 4000, né? 1 sobre 1000 já é uma velocidade boa para você congelar bem o avião, ficar bem paradinho. E se você fizer uma velocidade mais baixa, vamos supor 1 por 125, para um avião que se desloca muito rapidamente já vai borrar. E dependendo da técnica que você use, né, como o panning, né, que você, vou escrever aí panning, a palavra, você acompanha o movimento, você tem um borrado, né, nesse movimento, embora o avião fica parado, no caso do exemplo do avião, né? Serve para várias coisas, por exemplo, velocidade. Sabe aquelas imagens? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu fotografei aqui em São José, que ela tem, até tá aqui, tá na minha sala aqui, por isso que eu olhei lá para lá. Ela tem os rastros dos carros. Aquilo ali essencialmente é uma velocidade muito baixa. Eu usei 4 segundos de exposição. Ou seja, 4 segundos a minha câmera ficou aberta, recebendo ali aquele movimento dos carros. Então os carros que estavam indo fizeram um rastro com a luz em vermelho, os carros que estavam vindo fizeram os rastros com a luz branca do farol. Então uma da luz lanterna de freio ou de freio e o outro lado a luz branca do farol. Isso é um exemplo de velocidade baixa, né? Então 4 segundos eu fiz aquela exposição. E posso mostrar para vocês aqui algum exemplo de fotografia de avião, por exemplo, onde eu uso a velocidade alta, né, para dar um movimento congelado, e também uma velocidade baixa, para você ver essa comparação aí de como a gente consegue um efeito usando a velocidade também a nosso favor, né? É quando eu falei para vocês, você que diz para sua câmera como que ela deve se comportar, qual velocidade que ela vai trabalhar e qual abertura. Abertura a gente já viu no programa anterior. Mas qual que é a relação entre uma coisa e outra? Agora eu posso falar para você. Vou dar um exemplo para você aqui usando a abertura e depois você vai ver que velocidade você vai usar. Por exemplo, 8 de abertura, né? E o seu fotômetro. O que é o fotômetro? É um medidor de luz. O fotômetro é uma ferramenta muito importante que nas câmeras atuais, né, as câmeras modernas, elas já têm esse fotômetro embutido. É aquela luzinha que fica acendendo para mais ou para menos dentro do seu visor, ou então na parte superior aqui do visor, para quem tem o visor em cima da câmera. O fotômetro indica a quantidade de luz, se está muito exposta a sua foto ou se está pouco exposta. E a forma de você regular isso é através da velocidade e da abertura. E a gente ainda não falou do ISO. O ISO a gente vai falar no próximo programa. Então, para a gente ficar só com a velocidade e a abertura, vamos supor que a sua câmera tenha lido 8 de abertura e 250 de velocidade. Olha só. Mas aí você vai falar assim para mim, mas Capucho, eu não quero 8, eu quero ter aquele efeito desfocado, bonito. Eu estou fotografando aqui, por exemplo, uma pessoa na praia e eu quero que ela fique bem destacada aqui e o resto fique desfocado. Beleza, então você não vai usar 8, você vai usar 2.8, por exemplo, tá? E aí você vai fazer uma compensação para essa luz que entrou a mais, porque você abriu mais a sua lente, não é isso?
Então você não vai poder usar o 250. Você vai ter que aumentar a velocidade para compensar essa abertura extra aí. Para cada ponto, veja só que interessante, para cada ponto da sua lente que você abrir, você aumenta um ponto desse de velocidade na sua câmera. Então, lembra que eu falei para vocês que a luz dobra com a abertura? Ela vai dobrando para cada ponto que você abre, ela vai dobrando a luz. Então, a velocidade, ela compensa isso. Então, você quer trabalhar com um desfoque. Estava em 8 e 250 que a sua câmera leu ali. Mas você não quer usar 8, você quer ter mais o desfocado. Você abriu para 2.8, então você teve aqui, ó, vou até desenhar aqui, ó. Estava em 8, você passou para 5.6, foi 1 ponto. Você passou para 4, foi 2 pontos. E você passou para 2.8, foram 3 pontos. Então, 3 pontos de luz a mais. Então você tem que fazer o trabalho inverso na velocidade, ou seja, você tem que aumentar a velocidade para compensar essa luz extra que está passando na sua foto. Sacou? Seguinte, de 250, então você sobe para 500, para 1.000 e depois 2.000. Ou seja, é a mesma quantidade de luz que está passando agora. Você equilibrou a mesma quantidade de luz. Só que você fez a foto que você queria, mais aberta. E você compensou aqui a sua velocidade para 2.000, né? Ou então você vai fazer o contrário. Você fala, Capucho, agora eu quero fotografar uma pessoa correndo. Vou dar esse exemplo também na praia. Nossa, acho que eu estou com saudade da praia. Você quer fazer uma pessoa correndo e paralelo a você que apareça aquele movimento borrado, né? Então vamos colocar 30 de velocidade, eu acho que você vai dar uma borrada legal, dependendo do movimento. E outra coisa, né? Fotografia é muito tentativa e erro. Se não der certo 30, abaixa mais ainda, abaixa para 15. 1/15. A fração aumentou, né? Você vai dar mais tempo de exposição. Então, olha só, se você colocar 30 de velocidade, você tem que compensar a sua lente. Você tem que fechar mais. Você vai ter que, a exposição que era 250, né? Você vai ter que, 258, se você quiser 30, 1, 2, 3. Você vai ter que fechar 1, 2, 3 pontos na sua lente. De 8, vai passar para 22. 22 ela vai estar super fechado mesmo. E o que acontece também, vou dar uma dica para você, quando você usa uma lente muito fechada, eu comentei no programa anterior, você aumenta a nitidez e o foco, você aumenta o foco principalmente. Então qualquer sujeirinha que tiver no sensor da sua câmera, ele vai aparecer muito mais com uma abertura dessa. Então 16 ou 22, se você for usar, você vai ter que estar com o sensor da sua câmera muito limpo, porque qualquer poeirinha que tiver, ele vai aparecer na imagem e depois, logicamente, você vai ter que ficar limpando lá no Lightroom ou no Photoshop, vai ficar limpando essas impurezas que aparecem muito mais quando a abertura está pequena. E o contrário, quando a abertura está maior, né, essas impurezas, vamos dizer, a sujeira do sensor, vão aparecer cada vez menos. Tá bom? Bom, esse é o conceito aqui da velocidade que eu queria passar para vocês, né? E essa interação que tem com a abertura. É um conceito super básico da fotografia. E eu sugiro que vocês também pesquisem, olhem exemplos. Eu sempre falo nos meus programas aqui, mostro a velocidade, mostro a abertura, comento as fotos dos amigos, né? Então, vocês também deem uma olhada nos programas anteriores, tem bastante coisa e tal. Hoje eu queria mostrar, por isso que a gente chama de beabá da fotografia, esses conceitos mais básicos aqui para vocês. E agora por essa semana a gente vai encerrando aqui esse programa. Peço para você deixar o seu like, né? Peço para você se inscrever se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho e as notificações, assim você assiste sempre que tiver um programa novo no ar, tá bom? Deixa seu joinha também, é muito importante. Agradeço demais a sua presença, a sua visita. Esse é o Beabá da Fotografia, né? E o Capucho no Ar é o canal da fotografia descomplicada. Por isso a gente está fazendo essa série especial aqui
para quem está começando, para quem quer dar os primeiros passos na fotografia. Esse é o beabá da fotografia, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua visita, pela sua presença. A gente se vê no próximo programa, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Tchau, tchau.